que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. What a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... E Rodrigo? Diz aí, Rodrigo, uma pergunta que eu sempre faço. Você viu algum filme legal essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Então, essa semana eu vi pouquíssimos filmes. Eu até me estranhei, porque eu costumo ver de 1 a 2 filmes por dia. E eu vi 2 filmes essa semana. Um eu revi, que foi Closer, Perto Demais, né, com a Natalie Portman, Robert, Clive Owen e o Jude Law, que eu acho esse filme incrível. A força, né, dos seus diálogos, das suas interpretações são incríveis. Então é o filme que eu indico essa semana, Closer, Perto Demais. Eu vi, me preparando para o episódio de hoje, um documentário chamado De Caligari a Hitler, de 2014, dirigido por Rüdiger Suchsland, que é baseado no livro do Krakauer, que a gente vai discutir mais sobre o livro mais ao longo do programa, mas esse filme dá uma ótima pincelada naquilo que o Krakauer vai falar no livro, e é ótimo. Então, se você quer mais indicações de filmes desse período do expressionismo alemão, que é o tema da semana, você dá uma olhada, porque ele tem muita coisa bacana. Tem vários filmes que eu nem sabia que existia, e alguns filmes que eu vou recomendar daqui umas 2 semanas, quando a gente for falar de Novelle Vague. Pois é, como é que o filme do expressionismo alemão tem a ver com Novelle Vague? A gente vai chegar lá. Achou que só porque paramos de falar de cinema brasileiro as homenagens ao Marcelo pararam? Achou errado? Então, nesses próximos 4 episódios a gente vai falar de um outro curso que o Marcelo deu pra gente, chamado Cinema Mundial em 4 Tempos. E nesse curso ele fala sobre 4 movimentos de vanguarda que realmente serviram para moldar o cinema contemporâneo. Eu adoro o curso do Marcelo de crítica, mas esses cursos que ele faz, principalmente o curso do cinema brasileiro e desse, eu sou apaixonado por esses cursos, porque ele acaba me apresentando a novos movimentos, a novos filmes, a coisas que eu não tinha conhecimento, coisas, como eu sempre falo, né, que no final das contas eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de conhecer novos filmes, né. Poxa, eu fiz um podcast só para as pessoas ficarem me indicando filme para ver, mas eu acho muito bacana, né. São cursos que interage assim com quem tem uma curiosidade mesmo que mínima sobre o cinema, porque o que a gente acha que entende sobre o cinema, o que a gente assiste sobre o cinema é uma poeira, é uma gota d'água num oceano muito, muito imenso, né? Eu não fiz o curso do Marcelo do Cinema Mundial em 4 Tempos, mas no curso de crítica que eu fiz com ele deu uma passada muito boa nesses 4 tempos, né? Que me fez também conhecer alguns filmes que eu não conhecia, que eram desconhecidos para mim, e é um leque, né, que se abre de possibilidades de observar um filme, né? É muito bom você ver, por exemplo, um clipe do Red Hot Chili Peppers e reconhecer que aquele clipe, o Other Side, é baseado num filme expressionista, né? Ou aquele clipe art pop da Lady Gaga, Aplausos, também é expressionista. Então é muito bom isso. E não tinha percebido antes da aula do Marcelo, então... Pois é, as aulas dele serviram, desse curso, principalmente do curso do cinema brasileiro, serviram para me mostrar uma infinidade de outros universos que eu já deveria ter conhecido, né? E a gente vai seguir em ordem cronológica, assim como o Marcelo fez. Então o primeiro movimento de vanguarda
que a gente vai falar vai ser o expressionismo alemão. O que eu vou falar aqui se baseia em parte nas aulas que a gente teve com o Marcelo e em parte no livro que eu mencionei mais cedo, né, o de Caligari a Hitler, do Siegfried Kracauer. O autor busca analisar nesse livro o que tinha usando um termo jurídico, né, lá da escola histórica do direito, né, o que tinha no Volksgeist alemão que fez com que os alemães acabassem aderindo ao nazifascismo. E aí ele vai buscar, pelos filmes, mostrar que desde aquela época já tinha uma semente de autoritarismo, uma semente de tirania nos filmes. Os filmes já falavam sobre o receio que eles tinham de o país virar um estado totalitário. Tem uma frase que se repete no documentário que não cheguei a ver citada tantas vezes no livro, mas no documentário cita bastante, que é: o que o cinema sabe que nós não sabemos? E é a partir dessa ótica que o livro e o documentário eles vão tentar explicar a gênese do nazifascismo, como o cinema, como um veículo do imaginário popular, poderia já dar indícios de que a gente teria uma situação igual àquela que a gente teve mais na frente. Como é que a gente pode começar a falar sobre o expressionismo alemão? O expressionismo alemão, ele é reflexo direto do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, eu lembro que quando a gente falou acho que foi no episódio passado, a gente falou que por conta da Primeira Guerra Mundial, o Brasil acabou importando muitos filmes dos Estados Unidos. O que aconteceu na Alemanha é radicalmente diferente, porque assim, o problema da Alemanha é que durante a Primeira Guerra Mundial ela não recebia filmes de nenhum outro país. Então, justamente por conta desse bloqueio de filmes para a Alemanha, os alemães sabiam que havia filmes antigermânicos sendo produzidos, principalmente quando os Estados Unidos entram na guerra. Então, o general Ludendorff, já em 1917, ele vai propor que se funda as maiores companhias de cinema, né, a Masterfilm, a Union, as companhias da Nordics na Alemanha, e aí lá surgiu a UFA. Né? A UFA significa Universum Film Aktiengesellschaft. Significa Sociedade Anônima Universo Filme. E é ela que vai produzir boa parte dos filmes alemães dessa época. Né? A UFA, o objetivo da UFA é justamente elevar o nível da produção doméstica. Mas antes de a gente entrar nos filmes do expressionismo alemão, a gente tem que notar que já existiam presságios de temas que seriam abordados nos filmes expressionistas. A gente tem filmes que vão tratar temas parecidos com o tema do expressionismo alemão, mas antes da criação da UFA, durante a guerra e um pouco antes do Caligari, né? A gente tem O Estudante de Praga, O Golem, O Homúnculo e O Outro, que são filmes que têm temas muito parecidos com aqueles temas que a gente vai ver mais adiante. O Luiz Carlos Merten vai dizer que os expressionistas não tinham por objetivo representar a realidade concreta. Interessavam-se mais pelas emoções e reações subjetivas que objetos e eventos suscitavam no artista e que ele tratava de expressar por meio do amplo uso da distorção, da exageração e do simbolismo. Então, se você vê um filme paradigmático do expressionismo alemão, como o Dr. Caligari, você vai ver algumas características que a gente acaba notando em outros filmes, como, por exemplo, o contraste entre claro e escuro, os enquadramentos enviesados, todas as maquiagens bem carregadas, né, muito tendendo ao exagero. A cenografia é mais importante que a montagem, né, os cenários são tudo fora de esquadro, a montagem acelerada, o caos e a descontinuidade predominam, inexistindo transparência narrativa. Você tem os filmes geralmente têm monstros, são histórias fantasiosas, né, com monstros, vampiros, personagens caricatos e esquisitos. E o filme mais importante, o filme que fundou o primeiro filme expressionista alemão, foi justamente o filme do Caligari, que não é o tema do episódio, mas a gente tem que conversar um pouquinho. O Caligari... Você viu, Rodrigo? Não vi ainda. Teve dois autores, o Caligari. Teve o Hans Janowitz e o Karl Mayer. O Hans Janowitz, ele conta uma história de que certa vez ele estava em Hamburgo e se encantou por uma garota que ele viu num parque de diversões. Ele voltou lá no parque de diversões no dia seguinte para ver se encontrava a garota, mas não encontrou, mas escutou uma risada vindo de um bosque lá perto. Ele chegou lá no bosque, no mato, né, lá perto.
a risada virou um grito e quando ele se virou e viu um homem saindo dos arbustos, aí olhando para ele e entrando de volta. No dia seguinte, ele vê no jornal que uma garota tinha sido assassinada naquele lugar. Aí ele vai no velório para ver se era realmente essa garota, que é a garota que ele tinha se encantado 2 dias antes, né? E ele vê o cara que ele tinha visto na noite anterior lá no velório. Corta pro Karl Mayer. Karl Mayer, ele era rico, mas o pai dele gastou todo o dinheiro em Monte Carlo. Sabe aquelas técnicas de ensinando a jogar cientificamente? E aí o cara pegou toda a fortuna dele e tentou jogar cientificamente e perdeu todo o dinheiro. Aí ele expulsou o Karl Mayer e os irmãos de casa e ele vivia de bico. E durante a guerra, o Karl Mayer teve que passar por vários exames mentais. Principalmente, assim, porque ambos serviram na guerra. Principalmente, assim, dos psiquiatras, dos oficiais psiquiatras que faziam testes contínuos com ele. Então, quando eles se conheceram, eles conversaram e aí eles bolaram uma ideia de um filme que seria justamente a junção dos dois. É um filme que estaria envolto num mistério, num parque de diversões e também um drama com a questão de hospital psiquiátrico. Né, a autoridade dos psiquiatras, né, em cima das pessoas que estão sob seus cuidados. Né. Então, o Krakauer vai interpretar o Caligari, o vilão do filme, do Gabinete do Dr. Caligari, significa o Estado. E o sonâmbulo, o Cesare, que é o cara que o Caligari manipula, hipnotiza para matar as pessoas, representaria o povo, ou melhor, o homem comum forçado pelo Estado, sob pressão do serviço militar e treinado para matar e ser morto. Então é essa a visão que inicialmente você vai ter do Caligari. O problema é que mudou, o final ia ser de uma forma, mas o diretor, o Robert Wiene, e antes mesmo do Robert Wiene, o Fritz Lang ia dirigir. Fritz Lang já tinha essa ideia de mudar o final. Eu não vou falar sobre o final do filme, mas assim, o final que tá é diferente do que eles tinham imaginado. Mas esse final apresenta para nós a figura do plot twist e do narrador não confiável. Então, a gente fica ultimamente falando assim, não, M. Night Shyamalan, ou David Fincher, esse pessoal que criou o plot twist. Não, cara, assim, você tem plot twist num filme de 100 anos atrás, né? Não vou entrar no mérito do final do filme, mas a gente vai passar logo os outros tiranos bem na linha do Caligari, né? Vai ter o Nosferatu, vai ter um senhor feudal em Fanina, Dr. Mabuse, o jogador, e o Dr. Mabuse vai representar uma coisa interessante, que assim, o tirano, que tanto o Caligari, quanto o Nosferatu, quanto o senhor feudal, quanto o Mabuse, né, representam a tirania. E eles vão buscar contrapor a tirania com o caos. Fala assim, não, a gente só para resolver o caos, para a Alemanha sair do caos, precisaria de um tirano. O problema é que o caos origina tiranos como Mabuse, mas ele, por sua vez, capitaliza o caos. Ou seja, ele mesmo que cria o caos que está potencializando ele. Isso daí também, se você olhar para a atualidade, você não vai ver nenhuma semelhança. Depois de Caligari, a gente vai ter 3 tipos de filmes. Né? A gente vai ter os filmes que vão contrapor isso daí, essa questão de tirania e caos, como o Nosferatu, Mabuse e Vanina. A gente vai ter um outro tipo de filme que vai falar que o destino, naturalmente, é a Alemanha caminhar para a tirania. Né? A gente tem o Morte Cansada e os Nibelungos. E finalmente a gente vai ter os filmes de instinto, né? Os Kammerspielfilm, que são um retrato íntimo e cinematográfico da classe média baixa alemã. Né? A gente vai ter o Genuine, Hinterstreppen, Scherben e o filme que a gente vai falar agora. Rodrigo, qual foi o filme que você escolheu para mim? Foi A Última Gargalhada, de 1924. Vamos falar sobre o filme A Última Gargalhada, mas não vai ter trailer, porque assim, não adianta muito a gente passar o trailer de um filme mudo, né? Então nesse episódio, apesar de o M ter trailer, como um vai ter trailer e o outro não tem, nesse episódio a gente cortou o trailer. Então vamos lá. Última Gargalhada é dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau, com o roteiro de Karl Mayer, é o mesmo lá do Caligari. Sim, o Karl Mayer é o mesmo Caligari. O filme é estrelado por Emil Jannings, Mali Delschaft e Max Hiller. O filme conta a história de um idoso que trabalha carregando malas em um hotel e, em virtude da sua idade, é forçado a mudar de cargo e sofre uma crise de identidade. Filme alegre esse, né?
E aí, Thiago? Filminho alegre, achei muito alegre. Não, o filme é tão pra baixo que eu, dando spoiler no filme, Ai. o diretor fica com pena e fala assim, não, vou escrever um final aqui pra não deixar o cara na pior. O diretor escreve no final falando que ele faz um epílogo pra dar uma moral pro personagem principal. Tiago, eu chorei tanto vendo esse filme. É um filme muito triste, né? Porque É muito pesado. Porque no final das contas, a história do filme tem muito a ver com a roupa dele, né? Porque quando ele chega, ele todo orgulhoso com a roupa de porteiro do hotel chique e tal. E as pessoas respeitavam ele por conta da roupa, né? E aí quando descobrem que ele não tá mais trabalhando no cargo que ele trabalhava, ele fica arrasado e passa a virar motivo de chacota dos amigos, dos vizinhos. E o filme discute muito essa depressão que ele tem, né? Porque ali ele começa a sofrer uma depressão muito profunda que atinge o corpo dele. Você vê que ele é um cara galante, né? É um homem que ele tem uma certa idade, mas ele mantém ali a postura que o cargo dele dá, né? Ele é cumprimentado por todos, anda sempre com uma postura alta, né? E quando ele quando ele perde esse emprego de uma forma muito bruta por conta da idade dele, né? Até que tem uma cena que ele tenta pegar uma mala, a mala cai, e quando ele tá num sonho dele, ele joga a mala no alto e faz para todo mundo ver. A postura dele vai ficando cada vez mais, vai definhando cada vez mais, né? É uma atuação incrível do Emil Jannings. Eu achei, olha, de verdade, eu começando a assistir o filme, eu falei, olha, que filme alegre, ele é tão legal, ele é tão feliz. Eu assistindo, eu falei, nossa, que personagem feliz. Em 10, 15 minutos, a imagem muda, você sofre o impacto do personagem, muito por conta da direção, né, do Murnau e da atuação dele, né? E, sinceramente, eu vi uma representação de sonho do jeito que eu sonho. Porque primeiro ele tá ali em primeira pessoa, depois vem pra terceira pessoa e as imagens ficam distorcidas e tem gente, e você se transforma em uma outra pessoa, mas tá assistindo a ele. E é uma representação de sonho muito boa mesmo, né? Ali ele aproveita o expressionismo para poder demonstrar um sonho que bate muito com a realidade, né? Que é uma coisa distorcida, é uma gargalhada que vem do nada, é uma música que fica alternando, né? Porque a gente às vezes tem um sonho com trilha sonora, né? Por que não? E isso acontece no filme, é todo... Uma coisa também, agora me lembrando, destacando, a trilha sonora do filme só fica mais pesada, assim, pelo que eu percebi, quase no final do filme. Ela vem jogando uma coisa meio alegre, mas o que a gente tá vendo ali em cena não é nada daquilo que está sendo demonstrado na trilha sonora. E, nossa, muito, muito pesado. O Krakauer vai falar desse filme, ele vai falar que o mágico apelo da autoridade protege a sociedade da decomposição, né? Ele vai falar que enquanto ele estava com o uniforme, né, ele estava inteiro. No momento que tira, né, então o uniforme representaria a autoridade estatal ou coisa parecida. E aí quando tira, ele se vê despido dessa autoridade que ele tem, ele se decompõe. Uma coisa interessante nesse filme também é que os personagens não têm nome. Não. Ele é o porteiro, Verdade. o guarda noturno, não tem nome, né? O Krakauer também vai falar que eles não têm nome porque eles acabam encarnando os impulsos e as paixões, né? Eles acabam representando arquétipos antes de representar personagens. Em termos técnicos, uma coisa que eu achei muito bacana foi o traveling inicial do filme, né? Que o filme começa, né, com a câmera subindo, e essa daí foi a primeira vez, o primeiro filme que faz isso, pelo menos o primeiro grande filme que faz isso, né? É um filme que vai servir de influência para os filmes de Hollywood. O Krakauer também vai falar que os filmes do Karl Mayer, eles desacorrentaram a câmera, né? Então, a câmera não é mais aquele instrumento parado que ficava só mudando de posição à medida que os atores falavam as falas. Então você vai ter um traveling muito bacana,
E uma outra coisa que a gente também nota é a falta de intertítulos. Você reparou que só tem 2 intertítulos e tem uma carta no meio. O resto fica tudo a cargo exatamente do talento do Emil Jannings de fazer esse filme. Sim, e uma coisa interessante, né, você falando do Traveling, e que a câmera não é mais uma escrava do diretor, porque é uma imagem estática, né? É quando a fofoca se espalha de que ele não tá mais trabalhando como o porteiro, né? A câmera chega no ouvido da pessoa que está escutando, ela se aproxima do ouvido da pessoa que está escutando, ela se aproxima da boca da pessoa que está falando. Ela vai fazendo essa mudança de canal como se fosse ela, né, se comunicando. Ela tá espalhando, ela tá te mostrando que ali tá todo mundo já sabendo que ele não trabalha mais como porteiro, que ele perdeu aquele cargo de importância. E uma coisa interessante que pode ser, como eu gosto de falar, uma maluquice minha, né? Eu posso estar meio delirando, mas quando ele recebe o uniforme de faxineiro, né? Praticamente um faxineiro, né? Ali do banheiro, e ele recebe as toalhas, quando aquela mulher que é a superior dele abre a porta, é uma escuridão imensa atrás da porta. Né? É como se ele estivesse indo de encontro à escuridão, né? Que ele não tinha visto ainda, ele não tinha observado aquela escuridão, ele não tinha tocado aquela escuridão, né? Antes no filme a gente não via essa distorção essa alternância entre claro e escuro, tanto quanto nessa cena. Depois dessa cena é a escuridão pro personagem até o final, praticamente. Porque quando chegou aí, o spoiler que você brincou do spoiler do epílogo, eu não consegui mais sentir bem, porque eu sabia que aquilo ali não era verdade. Sabe, o termina antes do epílogo. Eu não consegui, eu assisti, eu fiquei tipo, é como se fosse extasiando o público que está assistindo, né? Tá ali, agora você pode respirar. Você pode agora dar aquela respirada. Eu senti pra isso, porque o filme pra mim terminou antes do epílogo, e depois do epílogo foi só pra poder respirar e recuperar, porque eu já tava praticamente passando mal de me sentindo na pele daquele personagem. Não, o final, esse epílogo, vai servir como uma deboche, né, dos filmes norte-americanos, né, que geralmente sempre tinha um final feliz, essas coisas assim. E nesse filme não tem, sabe? Nesse filme é aquilo que você falou. Depois, quando o filme termina antes do epílogo. O epílogo foi só o jornal, né, falar assim, olha, isso daqui não aconteceu. Porque ele bem podia falar assim, não, isso aconteceu sim. Mas não, ele quer deixar você mal, falar assim, olha, isso não aconteceu. Mas eu fiquei com tanta pena do cara que eu resolvi dar uma moral pra ele. Exatamente isso. Exatamente isso que eu senti. Exatamente isso. E engraçado que eu assistindo ao filme, outros delírios meus, eu vi Nosferatu, eu vi Drácula, entre a multidão. Naquela cena do sonho dele, né? Eu vi um monte de Nosferatu ali, que tava entregando a mala pra ele. Um monte, porque eram várias pessoas carecas, com uma maquiagem exagerada. Algumas unhas grandes. Eu falei, ué, gente, um monte de Nosferatu aqui, ó. Em volta. E na cena do epílogo, eu vi um possível Drácula, mas é coisa da minha cabeça, é fantasia mesmo. Mas é a minha respirada. Foi a minha respirada que me fez ver um Drácula ali no meio da festa. Possivelmente não tinha nada. Eu gostei desse filme. É um filme, né, muito triste e realmente tem alguns elementos técnicos realmente revolucionários, né? Me tira uma dúvida. Não. Tava tendo um casamento no cortiço lá que ele morava? Porque assim, uma coisa que a gente... tava, né? Sim. Porque assim, uma coisa que a gente tem que notar é que assim, ele não era rico. Ele não era uma pessoa rica. Não. Né? Ele vivia já junto com um monte de família lá no cortiço. E era um pouco daquilo que dava orgulho para ele, era justamente ele ser o garboso porteiro do Hotel Chique. E aí quando isso é tirado dele, ele não sabe mais, porque ele passou tanto da vida dele sendo reconhecido como o porteiro do Hotel Chique, sendo até reverenciado como o porteiro do Hotel Chique, quando ele deixa de ser o porteiro do Hotel Chique, quem é ele? Né? Exatamente, tira a identidade dele, né? Eles tiram o que ele era ali, porque para mim ele trabalhava naquele prédio ali 30, 40 anos.
ao entender, né, ali no subtexto ali. Então, ele já está acostumado a trabalhar naquele prédio e tiram isso dele, sabe? E ali não, assim, muito explicado que a esposa dele é a filha que está casando, eu pelo menos entendi isso, algo que fosse a filha, mas me deu uma raiva delas, me deu um ódio delas. Não, por isso que eu fiquei assim, peraí, tá tendo casamento, mas por que eles estão brigando? Exato. Eles estão brigando com ele porque tipo, ele é o pai, sabe? Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, peraí, botaram um troço, teve uma procissão e tal, e de repente o pessoal que tava lá no meio desse troço começou a hostilizar ele. Falei assim, nossa. Não, então eu falei assim, eu devo ter entendido errado. Deve ser, sei lá, algum. Eu pensei que ia ser algum ritual lá de matar velho, lá do Midsommar, coisa parecida. Botar florzinho. Pareceu mesmo. Mas é quase isso, né? Pelo menos pra ele foi quase isso, foi a morte. E quando ele começou a definhar mais, eu falei, meu Deus, eu não acredito, ele vai morrer. E eu vou despencar no choro porque esse cara vai morrer. E acabou que fica ali subentendido que sim, e não mostrou, né? Ainda bem, porque senão eu falei, não quero isso não. Eu lembro que, há muito tempo atrás, o meu pai viu esse filme e ficou encantado com a atuação do Amy Yannings. Ele realmente, como você falou, ele realmente tá maravilhoso. Ele tá incrível. Ele, pra mim, não era ator de cinema, mas parece que vinha com algo de teatro ali dentro dele. Eu não sei, pode ser coisa do tour também, mas o filme muda, ele precisa muito dos intertítulos, das interpretações exageradas, interpretações que precisam mostrar o que o personagem está sentindo, trilha sonora. E esse ator, ele me impressionou muito, porque, pra mim, em momento nenhum ele ficou caricato, que ele me levou para aquele mundo daquele personagem. Sabe? E é muito difícil você estar atuando, né, e você conseguir pegar esse espectador que tá vendo e jogar ele para a pele do personagem. E isso ele fez comigo de uma maneira muito forte, que até agora eu tô me sentindo mal com o filme. Mas não afastar as pessoas de assistir ao filme, porque é um filme excelente. Mas eu tô mal. Você gosta de filmes pra cima, não perca o próximo episódio. É muito, assim, é bom, mas é muito ruim você se conectar com o filme, você se assistir se conectando com o filme. Nossa senhora, é muito difícil. Vou passar aqui pro próximo, então, tá? Qual é o filme que você escolheu pra mim, Thiago? M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931. Vamos conversar sobre M, o Vampiro de Düsseldorf. M, o Vampiro de Düsseldorf foi dirigido por Fritz Lang, escrito por ele e pela Thea von Harbou. Atuam no filme Peter Lorre, Otto Wernick e Gustav Gründgens. Meu alemão tá ótimo aqui. Relaxa, cara, assim, eu fiz 4 anos de alemão e não saio do Wir heißen Sie, sabe? Então não tem grilo, não. Wir heißen Sie? Wir heißen Sie, como é que você se chama em alemão, tá? Então. Interessante. Sinopse do filme. O misterioso infanticida leva o terror a Düsseldorf. A polícia local não consegue capturar o serial killer. Então, um grupo de foras da lei se une para encontrar o assassino. É um filme que é muito enigmático, porque o que ele faz, o que o Fritz Lang faz no filme, né, lá em 31, que é o menos é muito, né? Ele não mostra o assassino logo de primeira, assim, o rosto do assassino, né? Você escuta ele assobiando ali, ainda mais que é o primeiro filme falado dele, né? E ele usa muito bem o som. Nossa, que utilização de som. Assim, não tem outra coisa. Foda. Não tem outro. Que utilização de som. Às vezes ele tira o som, você não tem som nenhum na cena. E vem um som alto, vem som de sirene. Ele introduz muito bem o som dele, o som do filme. É uma exceção fantástica. Indo nisso que você falou do lance do som, você lembra daquela cena em que a mãe tá chamando a Elise, né? Aí ela vai e fica gritando, Elise, Elise! E aí você só vê as coisas vazias, né? Você vê a escada, vê a rua. Tudo vazio, e só a voz da mãe procurando. A voz em off. E isso também no jogo de câmera que ele faz, porque tem uma cena, não sei se você lembra, acho que é o delegado que tá falando,
E ele aproxima do delegado quando o delegado inspira. O delegado inspira, ele aproxima a câmera. Quando o delegado inspira, ele afasta a câmera de novo e faz isso umas 2 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu me introduza mais do que você já está me introduzindo ao filme? O que você quer fazer comigo? Fala, vou chamar uma mesa branca aqui para ver o que você queria falar. Mas não, você assistindo ao filme, você acaba fazendo aquilo que ele queria que você fizesse mesmo, né? Você ficará, eu quero pegar esse cara, eu quero que esse cara seja pego e meta o cacete nele. Aí quando você olha pra cara do assassino, fala, gente, que é? Não, olha só. E você acaba tendo uma empatia, né? Isso, assim, a minha visão, você acaba tendo uma empatia com o assassino por conta das circunstâncias em que ele é pego. Eu não sei se você teve a mesma. Assim, não é uma. Não, sim, É porque ele. Um pequeno spoiler, né? Os fora da lei lá de Düsseldorf que se unem para poder exterminar esse cara, porque os negócios dele são abalados por ele, né? Ele consegue movimentar polícia e gangster para poder caçar o cara. E aquela cena ali que fica um bom tempo, e mais uma vez, uma interpretação muito peculiar e boa do ator principal, que é o Peter Lorre, e que é toda jogada em cima dele, né? Todas as nuances ali que o diretor propõe, que é uma coisa, eu acho que esse filme, ele é um filme expressionista mais na forma do que na direção, acho que geralmente é jogada para direção de arte, mas ele faz o seu modo expressionista na narrativa, para mim, por conta muito do som, por conta muito da edição. Nossa, que edição, né? Ali você tem a câmera do lado de fora e vai se aproximando assim, aí dá pra ver um pouquinho assim, alguém abrindo a janela assim, e entra a câmera assim, faz um plano. Eu falei, nossa, é esse diretor que eu quero ser de cinema, sabe? Incrível. É um outro Traveling, tá? É outro Traveling. Então, a gente tem 2 filmes no mesmo movimento, um posterior ao outro, que tem atores fantásticos e tem cenas de traveling fantásticos, né? Eu achei essas 2 coincidências assim muito interessantes. E tem uma outra também, né? As duas falam de uma certa loucura, um personagem chegando a um nível de loucura, né? O outro, uma loucura mais ressentida, né? Do A Última Gargalhada, uma loucura mais ressentida, porque ele é uma loucura. Pra mim, foi uma voltando ao filme, olha só. Uma loucura misturada ali com a depressão que ele começa a sentir, e esse de uma coisa que ele fala que ele não consegue controlar, né? Algo que ele não consegue conter. E é interessante o debate que o filme traz, para mim. É um debate que o filme traz que ainda é muito, muito, muito atual, né? É um debate sobre justiça com as próprias mãos, sobre o sistema carcerário, né? Que às vezes não, muitas vezes é falho. E ao invés o cara, assim, tem um diálogo que eu achei incrível no filme, que ele é dito por um cara que é fora da lei, que é um cara que tá nas ruas aí matando, né? Outras pessoas para poder conquistar o que ele quer, mas ele fala assim, você quer ser julgado por um tribunal. Por que você quer ser julgado por um tribunal? Para você ir para a cadeia, depois de 6 meses você ir para um hospício, você conseguir um atestado de clareza e voltar para as ruas e continuar assassinando? Continuar cometendo assassinato? E isso é tão debatido hoje, né? Porque ele foi preso no ato, ele foi pego no ato, né? Ele foi pego praticando, né? E isso é um filme que abre tantas discussões assim. Você pegar o filme, apresentar para certas pessoas esse filme, né? Assim, o cara é erradíssimo. Eu sou totalmente contra a tortura, essas coisas, porque é o que eles queriam fazer, né? Com ele. Mas é um cara que ele é doente, né? E como o sistema é falho de não tratar esse cara? Como o sistema, ele não vai tratar esse cara. Ele vai fazer o atestado dele, ele vai dar atestado de que não pode viver em sociedade, mas vai se tratar e vai jogar ele na sociedade de novo. Não vai se tratar, né? Não vai ser tratado, não vai se tratar. Ele não vai... A justiça é muito falha. E isso acontece até hoje. É um filme que com toda a sua alegoria
ao que é banal, né, ao que é esdrúxulo para a sociedade, é uma coisa que é muito atual. Mesmo depois de quase 90 anos. E vai continuar sendo. Complementando isso que você falou, né, o livro do Krakauer, ele vai falar que por 3 vezes, né, imagens cercam o assassino como se ele tivesse preso em alguma coisa. No primeiro, que é a mais clássica, que é aquela que ele tá olhando no espelho de uma cutelaria, e aí tem uma série de facas em volta do rosto dele. Aí depois, quando ele tá tomando conhaque no café, as folhagens meio que cercam ele. E aí depois, quando ele tá lá nos escombros, lá no porão, quando ele tá para ser encontrado pelos bandidos, né, ele também está rodeado pelos escombros. Então Krakauer vai falar que o assassino é um prisioneiro de seus próprios impulsos, né? E nisso ele é descendente direto do Cesare, lá do Caligari. Ele não tem controle dos seus atos. Quando ele vê, ele já está fazendo. Ele vê, ele já tá ali. É o que ele explica, né? E eu acho que o rosto. Porque o ator, ele tem aquele rosto meio angelical, né? Ele tem aquele rosto meio bobo. E também mostra, é uma sacada muito boa, qualquer um pode ser uma pessoa transtornada assim como ele. Né? É uma pessoa comum, porque você não sabe como é que é o rosto desse assassino, e quando se revela você tem esse choque de imagem contra imagem do que você estava imaginando, né? Mas é muito forte, sabe? Esse episódio, para mim, foi um dos episódios mais fortes, né, que eu participei aqui do podcast. Porque são filmes que levantam temas que, nossa, merecem ser debatidos numa mesa, sabe? Formar uma mesa e assistir ao filme e ficar debatendo pontos de vista sobre os 2 filmes. Falando em mesa, o que você achou do uso das mesas no filme? Eu não sei, para quem não viu, o Lang costumava cortar várias vezes, assim, tipo, de uma cena, de um lugar para outro, em que a polícia está sentada em volta de uma mesa discutindo o que ela vai fazer em relação ao assassino, e aí cortava para os bandidos sentados em uma outra mesa discutindo o mesmo assunto. E era como se eles eram indistinguíveis. No final das contas, é isso que o Lang está querendo falar, que polícia e bandido tem uma linha muito tênue entre eles. Muito bom você lembrar sobre isso, porque de início eu não estava conseguindo entender, né? Eu não estava conseguindo decifrar, mas bem de início mesmo. E depois, quando mudava e eles estavam falando sobre o mesmo assunto, assim, por isso que eu falei que a edição é muito boa, né, do filme, é justamente isso. Você vê um policial falando assim, mas o jeito é esse. Ele não corta, ele faz uma transição que o bandido tá falando assim, mas será que não tem outro jeito? É como se eles estivessem conversando entre eles, né, ali para poder resolver entre eles o mesmo assunto. Mas não, eles estão em coisas separadas. E como a mesa é importante, né, porque eles já conhecem o bandido por conta da mesa. Né? A mesa é importante, mas a mão também é importante. Você vê que, se você olhar, o filme tem várias tomadas de mão. Seja a mão que marca o personagem do Peter Lorre para indicar que ele é o assassino, quanto na hora em que o chefe dos bandidos está lá organizando, está separando, falando assim, não, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Então você repara que existe uma mão. No documentário que eu vi, o professor Eric Weitz vai falar que de quem é a mão sobre a cidade, né? Se todas estão sobre a cidade, todas essas mãos, tanto da polícia quanto do bandido, e talvez não seja uma mão sobre a cidade, e sim uma cidade em disputa de espaço, né? É a natureza por trás do horror nazista que o testemunha, né? Então, o autor do documentário vai falar que o M surge como um comentário cáustico sobre a agitação da República entre os decretos de emergência e o nacional-socialismo emergente. Né? Desde o início da crise econômica, os governos mudavam continuamente e o partido nazista ficou cada vez mais forte. Eu trago aqui a relação com o nazismo porque justamente nesse período de pré-Hitler, né, com o surgimento do cinema falado, né, você vai ter o endurecimento da censura, você vai ter manifestações dos nazistas, e esse filme quase não foi feito.
Então, em 1930, quando ele pensou em fazer o filme, e uma notícia apareceu nos jornais, dando um título alternativo para o filme, que é Um Assassino Entre Nós, ele começou a receber ameaça de morte. E pior, assim, ele foi proibido de fazer esse filme. Aí ele foi conversar com o chefe do estúdio para saber por que ele não podia fazer o filme. Ele falou assim, mas por que eu não posso falar sobre um cara que o filme é baseado em fatos reais, né? Ele falou assim, aí ele vira e fala assim, por que eu não posso fazer um filme sobre um infanticida lá em Düsseldorf? Né? Perguntou pro gerente do estúdio. O gerente do estúdio disse, bem, e levantou a gola. No que ele levantou a gola do terno dele, você vê uma insígnia nazista. Então, o estúdio já estava cooptado, tanto que no final das contas, quando o Lang faz o outro filme dele, o Testamento do Dr. Mabuse, ele acaba fugindo. Ele acaba tendo que sair de Paris. Ele foi fazer esse Testamento do Dr. Mabuse, que era a continuação do Dr. Mabuse, o jogador, e foi censurado. Mas o Goebbels quis conversar com ele, aí ele falou assim, não, olha, a gente não vai passar esse filme porque não condiz muito com os valores tradicionais e tal. Mas olha, por que você não trabalha com a gente? Né? O Goebbels falou porque ele adorou Metrópolis, provavelmente porque ele não entendeu, né? Ele e o Hitler adoraram Metrópolis e queriam que o Fritz Lang trabalhasse fazendo filmes nazistas. O que o Lang respondeu? O Lang falou assim, eu te dou resposta amanhã. Aí quando ele saiu, chegou em casa, arrumou as malas e fugiu para Paris. Se ele recusasse, ele corria risco de vida. Então, né, ele até deixou a mulher, porque a mulher, né, que é a coautora desse filme, né, eles se divorciaram. Quando ele chegou em Paris, ele se divorciou dela, porque não apenas o relacionamento deles já tinha se deteriorado, mas ela era do partido. Olha, outra coisa que eu achei interessante é que justamente no Testamento do Dr. Mabuse, o Inspetor Lohmann aparece de novo. Eu quase escolhi Dr. Mabuse, mas eu não ia conseguir ter tempo de ver. Depois você vê esse documentário de Caligari a Hitler, que é muito bacana. E aí eles falam, né, que o Testamento do Dr. Mabuse é o filme que encerra o expressionismo alemão. E aí eles vão dizer que o expressionismo alemão, né, melhor dizendo, o cinema de Weimar começa no manicômio e termina no manicômio, porque o Testamento do Dr. Mabuse está lá no manicômio e não para de escrever, e as pessoas falam que ele está escrevendo Mein Kampf, né, porque o Hitler escreveu quando estava preso lá, porque o Mabuse representaria o Hitler, por isso que foi censurado o filme. Então, mais alguma coisa? Não. Então, Rodrigo, para encerrar, duas ótimas escolhas, né, Rodrigo? Sim. Gostei muito do seu. Eu também gostei muito da sua escolha também, porque acabou que foram filmes que, da maneira deles, se completaram, né? Eles se completam, e é uma riqueza da sétima arte que a gente absorve de uma maneira absurda, porque são filmes que, eu repito, merecem ser estudados, tanto a sua linguagem cinematográfica, né, tanto o jeito que o diretor filmou o filme lá atrás e que reflete tanto ainda hoje, e que é um banho também em muitos dramas e suspenses que são lançados atualmente. Né? Assim, aqui é a minha crítica para alguns filmes que são lançados mensalmente e anualmente, tanto em streaming quanto em tela grande, né, em tela de cinema, que não chega aos pés do que o Fritz Lang fez no seu M, de um suspense assim, né? Muito bom mesmo. Foram duas escolhas certas, ao meu ver, assim. Então, você falou em streaming, então que tal a gente falar sobre o streaming no quadro? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Rodrigo, diga lá, você viu algum filme recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu vou voltar no que eu falei lá no início do podcast, que eu só assisti 2 filmes essa semana. Um foi um que eu tenho aqui em casa, que foi o Closer, né, que eu reassisti, e outro foi o The Old Guard, né, lá da Netflix com a Charlize Theron, que é um filme de ação, assim, poderia ser menor? Poderia ser menor. Mas não é algo que agrave muito, é um bom filme pra assistir assim. É bom ver a Charlize Theron em ação, porque eu
Gosto muito de ver os filmes dela de ação, porque não saem do mesmo, e ela faz as cenas de ação dela, então isso dá um capricho maior ao filme. E é essa a minha dica de streaming. Então, vamos fazer uma sessãozinha de feedback agora. Muita gente respondeu algumas perguntas que a gente fez lá na página. Se você quer ser foda como o pessoal aqui, é só escrever lá na nossa página, segue a gente lá no Facebook. Então, quando a gente perguntou sobre o cinema marginal favorito, a Thaís Vieira, né, falou Copacabana Mon Amour. Eu adoro Copacabana Mon Amour. Eu já recomendei o Rodrigo. O Rodrigo já viu Bandido da Luz Vermelha. Ele vê Mulher de Todos e depois vai ver o Copacabana Mon Amour, porque eu acho que essa trilogia dos Ganzerla é sensacional. Já tá na minha lista. Quando eu tava me preparando pro episódio da semana passada sobre os filmes da retomada, a Aline Duarte Cruz, ela recomendou 3 filmes. Bicho de 7 Cabeças, Cheiro do Ralo e Estômago. Eu vou dizer que eu vi o Bicho de 7 Cabeças e o Estômago, o Cheiro do Ralo não vi, mas era porque eu não estava numa condição emocional muito boa. Vi Bicho de 7 Cabeças, não fiquei bem, estou tremendo pro episódio da semana que vem. Se você vai querer ver os filmes que a gente discutiu, eu recomendo você comprar uma caixa de lenço de papel. Mas eu vi o Bicho de 7 Cabeças e Estômago e gostei bastante. Eu vi o Bicho de 7 Cabeças, né, muitos anos, mas é um filme que, como você falou, ele deixa mal, né? É um filme que deixa mal e eu tenho ele muito vivo na minha cabeça ainda, muito vivo. O Cheiro do Ralo e Estômago eu ainda não assisti, mas são filmes que, principalmente o Estômago, é um filme que está na minha lista já tem um bom tempo. Eu tenho que tomar vergonha na cara e assistir esses filmes, porque são filmes que já me recomendaram, né? O Cheiro do Ralo com o Celton Mello falam que é um filme incrível, incrível, incrível. E o Estômago, melhor ainda, né? Eu sou meio... dizem por aí a cachorrinha cadelinha da Fabíola Nascimento. Eu acho a Fabíola Nascimento uma atriz estupenda que ainda merece o reconhecimento que ela não tem ainda. E ela é incrível. E são 2 filmes que estão na minha lista para poder assistir. Mas eu tenho que dar a minha acalmada, a minha respirada para poder conseguir assistir aos filmes que eu quero assistir, porque a lista só aumenta. Sei bem o que você está sentindo, porque realmente a lista só aumenta. A lista tende a aumentar, a gente não consegue dar vazão. A gente perguntou essa semana, né, quais eram os filmes favoritos da galera, e aí 3 pessoas responderam, né? A Vanessa Souza respondeu, né, que ela falou que ela estou tão apaixonada por Vida Invisível, que eu ainda não vi. Maravilhoso. Você viu, né? Maravilhoso. Eu fui ver no cinema, eu saí também devastado do filme. Só filme pra cima. É ótimo, assim, é pra assistir e falar assim, caraca, essa é a vida real. Porque A Vida Invisível é brabo, é pesado, é uma história muito forte, né, potente, né, feminista ainda, e foi uma pena não ter sido escolhido pro Oscar esse ano, porque era um filme bem forte para poder concorrer, né? Ainda tá doendo isso, mas vida que segue. A Samantha Ribeiro, ela vai falar de 2, vai falar de Tatuagem e Mulher de Todos. São 2 grandes filmes. Aí eu falei, o seu filme favorito, né? É o meu filme favorito brasileiro, porque é um filme que conversa muito comigo, sabe? É um filme que é incrível. Pra quem escutou o podcast semana passada, eu falei sobre ele. Eu já falei sobre ele antes do podcast semana passada. E agora me sinto falando sobre ele novamente, porque é um filme incrível, incrível. As músicas, as atuações... É um mimo, assim, que o Rio Lacerda fez pra... Assim, eu falei, esse filme foi feito pra mim, cara. Não foi feito pra mais ninguém, não. Não precisa ninguém assistir, não. Mas é incrível, é muito bom. É pra você e pro Olavo, porque a quantidade de cu que tem no filme é praticamente um tweet do Olavo. É verdade, tem uma cena só de cu. O Thales Ramos, ele colocou que o filme favorito dele é Cidade de Deus,
E ele botou uma lista também de outros ótimos filmes também, até compartilhei na página, então quem puder dar uma pesquisada lá na página, você vai ver essa lista, que tem Deus e Diabo, Auto da Compadecida, tem o Negação do Brasil, que é ótimo, Os Fuzis, Cabra Marcado, tem Zé do Caixão, é bem eclética e bem legal essa lista do Thales. A Cidade de Deus. Cidade de Deus foi um dos primeiros filmes brasileiros que eu vi na vida, assim, junto com Auto da Compadecida, porque são os filmes mais populares, assim, né? De quando eu tomei conhecimento de que eu estava assistindo a filmes. Lá para os meus 9, 10 anos de idade, né? Eu assisti a primeira vez a Cidade de Deus, mas não muito porque eu não era uma coisa assim que eu prestava atenção. E eu fui reassistir depois na adolescência, eu falei, que puta filme, né? Mesmo todas as brigas e eu não concordar da forma que a preparadora de elenco trabalha, sabe? Que ela é muito louca, mas eu até esqueci o nome dela. É pra não lembrar, pra eu poder não ficar queimado na praça aí. Mas é uma experiência muito real, né? De quem viveu ou vive na favela, né? É muito normal você ver um cara passando com uma arma na mão e a pessoa tá no portão vendo esse cara, sabe? Isso em alguns relances do filme. Tem gente que não sai da rua. É muito real, né? Porque você tá vendo o Zé Pequeno ali tomando uma dura. Eu não queria dar um spoiler, mas tomando uma dura ali da polícia e depois as crianças. Mas tem um monte de gente passando ali na rua, sabe? As coisas estão acontecendo ali para todo mundo ver e as pessoas já estão tão acostumadas, aquilo virou tão real, né, no convívio social daquelas pessoas, que elas já não ligam mais. Dá um exemplo da minha falecida avó paterna. Ela morou na favela da Vila Kennedy por 60 anos, até a morte dela. E dava tiro na esquina, ela tava no portão, vendo tiro, deixa eu ver quem é que tá atirando, e ficava no portão. Sabe, quando eu morei em favela há pouco tempo e eu não era acostumado com isso, e quando eu tava na casa dela e tinha tiro, ela ia pro portão ver, deixa eu ver quem é que tá atirando. E se você visse de lá de dentro, as pessoas na rua andando, o outro vizinho falando, ih, ali ó, tira ali ó, ih, você vai dar em nada não, é tiro pro alto. Sabe? É muito louco isso, essa realidade. E Cidade de Deus traz muito isso, né? Fora que o sucesso comercial que ele fez lá fora, né? Lançou o Fernando Meirelles aí, só o Fernando Meirelles, né? Lançou somente ele pro estrelato aí mundial, fazendo filmes lá fora com um elenco britânico, né? Que é a Rachel Weisz e o Ralph Fiennes, né? Lá com o Jardineiro Fiel. E um filme que falava assim, caraca, agora o Brasil tá mostrando que faz filme bom, indicado a Oscar. E depois desse filme, a gente, sabe, tentou fazer uma busca de tentar recriar outras Cidades de Deus, né? Teve aí o Cidade dos Homens, teve Tropa de Elite, teve vários outros filmes que tentaram recriar o que Cidade de Deus fez lá fora e que não conseguiram alcançar. Então, é um marco do cinema brasileiro. É um filme muito bom, né? Um filme incrível mesmo, assim, na minha opinião. E é isso. Tem também a Alice Braga. Sim. A Alice Braga também, no final das contas, ela foi fazer Eu Sou a Lenda, Elysium, Predadores, né? E é um troço meio bizarro, para não dizer outras coisas, que assim, ela mesma fala que ela conseguiu o estrelato lá fora por conta do pôster do Cidade de Deus, né? Que é ela beijando o Buscapé. Né, sentados na praia, ela virado pro Buscapé. E o ator que faz o Buscapé não conseguiu ter esse reconhecimento nem aqui no Brasil. Sim, exatamente. Fez algumas novelas, né? Se eu não me engano, ele virou professor da onde eu fiz a minha faculdade de teatro. Ele entrou depois que eu saí, se eu não me engano. Eu posso estar meio louco, mas se eu não me engano, ele virou professor de interpretação lá. Mas não alcançou um estrelato. E ele é bom ator, né? Ele mora. Ali todo mundo é bom ator. Até quem não era ator, né? Que a maluca, lá preparadora de elenco, fez mas conseguiu o trabalho dela alcançar um nível muito real, né? Com não atores, né? Então ali muita gente que poderia fazer um sucesso, até mostra no documentário o Cidade de Deus 10 anos depois, que mostra, né, que muitos deles
sabe? Fizeram só aquilo e sumiram. Mas é isso, né? Infelizmente, a oportunidade... Eu não vou abrir pra outras coisas, a oportunidade não é pra todos. Não é pra todos, infelizmente. Gostei de todos os filmes, quer dizer, exceto Vida Invisível que eu não vi, mas o que a pessoa falou eu gostei bastante. Diz uma coisa, Rodrigo, como é que tá os planejamentos do Centro Cultural? Pra quem não sabe, o Rodrigo vai falar rapidinho sobre o Centro de Artes do Meyer. Obrigado, Thiago, por abrir esse espaço. Aqui eu vou ser breve, porque eu falei muito nesse episódio, mas um breve específico. Então, eu e mais 2 amigos sócios, nós vamos abrir no Meyer, ali na Santa Fé 19, atrás do Salgado Filho, um centro de artes, que teremos cursos de teatro, interpretação para cinema e TV, cursos de dança, estileto, dança de rua, balé, tanto infantil quanto adulto, e tudo nas leis e conforme as regras de ouro estabelecidas pela prefeitura por conta do Covid-19. Ou seja, nós temos banheiros femininos e masculinos para tomar banho. Na porta nós vamos ter verificação de temperatura, tapete que tira os germes, sabe, dos pés, totem com álcool em gel que não precisa tocar, é só pisar que já sai o álcool em gel na mão para poder fazer a limpeza. Salas amplas, cada sala tem 48 metros quadrados, que a gente vai colocar a quantidade máxima de alunos para não se tocarem. Então vai ser tudo nas leis e conformes. E estou lançando aqui para quem é ouvinte do podcast e quiser se matricular, eu já estou dando 50% de desconto na matrícula. Para quem quiser se matricular, é só entrar em contato comigo que eu dou os 50% de desconto quando for se matricular. Rodrigo, então, você tem algum meio de contato? Eu tenho o meu Instagram, né? Quem for do ouvinte do podcast estiver seguindo no Instagram, viu que eu dei uma parada, porque eu não consegui fazer nada, movimentar nada na minha vida direito. Então eu vou começar agora a dar mais uma movimentada nele. É o Metida Crítico, né? Lá no Instagram, que eu posto dicas, falo sobre alguns filmes, falo algumas coisas lá relacionadas a filmes, só não falo sobre curiosidade ainda. Então esse é o meu meio de contato. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página lá no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Aqui da Roupareto eu sou o Thiago. E aqui da Estrada do Guerengue eu sou o Rodrigo. E este foi o podcast.cego. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer. Wow. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg.